Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil para os próximos anos. Caso esse cenário aconteça, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, o Banco do Brasil poderia subir mais de 2.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Pode parecer maluquice, mas existe um fator escondido que pode fazer o BB trazer uma das maiores rentabilidades da bolsa olhando para o longo prazo. Então já fique comigo até o final, já para você descobrir esse mistério que o mercado está escondendo sobre o Banco do Brasil, que hoje essa crise, para o investidor que pensa para médio e longo prazo, poderia ser vista como uma boa oportunidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e de fato, né, o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Quando a gente pega aqui em patrimônio, perceba que 36,51% de toda a minha carteira está alocada nas ações do Banco do Brasil, fazendo aí com que ele tenha assim uma representatividade bem interessante na carteira do canal. O banco, a gente sabe o que está acontecendo, eu não vou me aprofundar muito nessas questões, está em crise por conta do agro, preço das commodities desabando na bolsa, o banco está tendo queda de rentabilidade, baixos dividendos, como já aconteceu no passado. Se você pega o Banco do Brasil aqui numa lupa de longuíssimo prazo, perceba que ele já teve quedas e altas expressivas do seu lucro. Isso reforça o caráter cíclico, né, das ações do Banco do Brasil e do próprio resultado do banco. Para 2018, por exemplo, olha como o lucro foi baixo, de apenas 12 bilhões. 2020, 13 bilhões. 2019, 18. Então, olha a ciclicidade. Ó, tem anos que ele dá muito, tem anos que ele dá pouco. O investidor precisa saber comprar o Banco do Brasil, porque você pega no longo prazo, o Banco do Brasil foi um dos maiores retornos da bolsa, dando mais de 30% ao ano desde o Plano Real. O problema é o preço que você paga. E aí já vai aqui um segredo logo de início de vídeo, tá? Eu não posso realizar recomendação de compra ou de venda, é a minha visão com o Banco do Brasil. Eu evito pagar acima do valor patrimonial. Acho que um dos segredos para você ganhar bastante dinheiro com ações do Banco do Brasil é você respeitar a margem de segurança. Comprar quando o valor patrimonial está bem distanciado, porque o valor patrimonial, pessoal, é toda a estrutura de patrimônio que o banco tem. Por exemplo, hoje o patrimônio líquido do Banco do Brasil é de 191 bilhões. Então, na verdade, o VPA, valor por ação do banco, deveria valer no mínimo na bolsa para precificar toda a sua estrutura de R$ 33. Então perceba que hoje, na verdade, o Banco do Brasil está muito barato. Você está comprando ele pela metade do que ele realmente deveria valer. Aí muitos vão falar, ah, mas o banco está tendo um ROI baixo no curto prazo. Porém, um ROI médio de Banco do Brasil no longo prazo fica de 15%, né, a 14% ao ano, mostrando que o mercado está sim subestimando o Banco do Brasil e você poderia estar comprando uma empresa com desconto. Então assim, olhando por essa lupa, ele já está bem descontado. O erro do investidor é querer pagar acima do valor patrimonial. Aí seu retorno vai ser medíocre. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Para quem comprou o Banco do Brasil abaixo do valor patrimonial, desde a pandemia, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, que aqui o banco chegou a ser cotado por 0,5 de PVP, 0,6. Até agora está com uma rentabilidade de 149%. Se você colocar isso aqui em taxa equivalente nos últimos 6 anos, mesmo com a crise que a gente tem acontecido agora, que fez com que o banco tivesse uma queda expressiva do seu lucro líquido, ainda assim, 149% em uma lupa de 6 anos, você está tendo uma rentabilidade de 16% ao ano na média, o que é uma rentabilidade boa para uma empresa que está em crise. Agora, para você que pagou o topo histórico, aqui ó, olha como o retorno está baixo, está perdendo para a inflação. Sabe quanto que você está conseguindo? Coloca aqui ó, 16, 14% ao ano, você está conseguindo 2% ao ano. Então perceba que o preço é o principal divisor de águas que vai fazer você ter uma boa rentabilidade ou não. Mas, Pablo, será que hoje o Banco do Brasil está num bom preço? Olha, pessoal, eu acredito que está. Se a gente observar pelos históricos, existe uma barreira psicológica do mercado financeiro,
do Banco do Brasil. Geralmente, tá? Quando o banco está em crise e cotado por um preço sobre valor patrimonial de 0,50 a 0,60, o banco já está aguentando bastante desaforo. O mercado já está precificando o pior dos cenários para Banco do Brasil. Se a gente olhar para uma lupa de curto prazo, o banco já tem potencial de valorização, porque só para ele bater o VPA, o preço sobre valor patrimonial, a ação do banco simplesmente já teria que se valorizar no curto prazo pelo menos uns 63%, trazendo aí um ganho de capital bem interessante. E se o banco recuperar essa rentabilidade, recuperar esse lucro para os próximos 3 anos, que o lucro está bem amassado hoje, 12 a 13 bilhões, se ele voltar a lucrar 26, 25, 28 bilhões como no passado, o Banco do Brasil poderia estar com um PL, preço sobre lucro, de apenas 4 vezes. E aí, se você usar o inverso do PL, colocar aqui um payout de 35%, o banco já poderia voltar a te pagar um yield de 8,7% a 9% ao ano no longo prazo. Então, o retorno hoje embutido na ação poderia ser alto, porque se você projetar que o banco atinge o valor patrimonial numa lupa de 4 anos, vamos supor uma alta aí de 60% no papel, você poderia supor que o Banco do Brasil te dê 13% ao ano só em valorização, somado mais o dividendo e somado mais aí a taxa de crescimento, que fica mais ou menos de 10% ao ano na média. Então você poderia ter 31,7% ao ano na média no pior dos cenários com o Banco do Brasil. Eu acredito que vai ter mais, por quê? Porque a gente está numa base comparativa muito baixa. Só para o banco recuperar o lucro para 30 bilhões, o lucro já teria que simplesmente mais do que dobrar, subir 150% para o banco voltar a ter 30 bi de lucro, ou seja, um ROI de 15% ao ano. E aí se você colocar um crescimento de lucros de 150% numa lupa de 4 anos, está tendo um crescimento de 26% ao ano. E aí, supondo de que o banco pague 10%, porque com 30 bi a gente tem um PL de 3,9 que dá uns 11% de yield pagando 40% de payout. E aí você soma isso à taxa de crescimento, então que fica ali na média, né? Na faixa de 10 a 12% ao ano. Eu calculo mais porque o banco está numa fase de recuperação. Então você teria aí 26% ao ano de taxa de crescimento nas ações do Banco do Brasil. Então vamos lá. Você tem aqui de valorização, né? No banco, que pode ficar de 13% ao ano, crescimento do lucro e mais o provento. Então, na verdade, o Banco do Brasil poderia te dar uns 50% ao ano na média, supondo a recuperação da rentabilidade e a precificação das ações. Porque a gente sabe que quando o ROI voltar a subir, dificilmente o mercado vai deixar o Banco do Brasil cotado pela metade do valor patrimonial. Vai deixar pelo menos próximo, 0,90, 0,80, o que já implicaria em um potencial bem interessante. Só que, Pablo, nossa, tudo bem, no curto prazo, já entendi, o Banco do Brasil tá barato, já tá aguentando bastante desaforo. Só que você tá colocando 2.000%, tá sendo muito sensacionalista. Aí é que a mágica vai chegar. Se a gente pegar aqui no longo prazo, vamos supor o seguinte, pessoal, olha esse cálculo que eu vou fazer. Por isso que eu super recomendo aqui que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque eu não vejo nenhum canal no YouTube aí mostrando esse cálculo aqui de graça para vocês. Então vamos observar. A gente sabe que o valor patrimonial do Banco do Brasil cresce a uma taxa média de 9% ao ano. E bancos são puro patrimônio líquido. O mercado olha muito para patrimônio líquido para o setor financeiro, principalmente par de bancos. Hoje, o patrimônio líquido do BB é de 191 bilhões, correto? Daqui, há 10 anos, a gente coloca um prazo de longo prazo em ações de 10 anos, pelo menos. Abaixo disso é médio prazo. 10 anos para cima é considerado investimento de longo prazo em ações. Então, daqui a 10 anos, o patrimônio líquido do Banco do Brasil será de quanto? 452 bilhões. Aí, hoje, a base acionária do Banco do Brasil está na faixa de 5,7 bilhões, correto? Então, na verdade, você tem aí, no caso, um VPA projetado para 2036, né, daqui a 10 anos, de R$ 78,88. Caso o Banco do Brasil bata, né, um pouco acima do valor patrimonial, vamos supor que ele fique por R$ 80, hoje você já teria uma alta, sabe de quanto? De 300% na cotação. Agora, qual que é a mágica? Se você perpetuar para 20 anos, que é um prazo de mais longo prazo ainda, o patrimônio líquido do banco poderia ser daqui a 20 anos, sabe de quanto? 1 trilhão. Aí aqui o cálculo muda completamente, tá? Porque se você colocar 1 trilhão de patrimônio líquido daqui a tecnicamente 20 anos e você dividir pela quantidade de ações no mercado hoje, o Banco do Brasil simplesmente poderia valer R$ 186, arredondando R$ 200, porque ele vai ficar cotado acima do patrimônio líquido. Então você teria um potencial de valorização de quanto?
de 900% na cotação. É aqui que bate a mágica, porque somando dividendos e somando crescimento, o retorno do banco poderia superar 2.000% em uma lupa de mais ou menos aí 20 anos. E aí, se você tem 900% só com valorização da ação, imagina para o banco ficar só no seu patrimônio líquido daqui a 20 anos, o banco, né, simplesmente só em valorização poderia te dar 12% ao ano na média. E aí, se você colocar somado com proventos, que pode ser de uns 9, e mais a taxa de crescimento do banco, que historicamente fica de 10, retorno embutido na ação de 31% ao ano para os próximos 20 anos. Ah, Pablo, mas o Banco do Brasil não chegou a dar em 20 anos, tecnicamente, 30% ao ano. Será? Vamos aqui utilizar o site da Coifin, tá? Esse site aqui, pessoal, é excelente porque ele pega as ações brasileiras numa lupa de longuíssimo prazo. 30 anos, até mesmo 40 anos você consegue pegar nesse gráfico. E olha que legal, o Banco do Brasil desde 1995, que foi a época do Plano Real, a troca do cruzado para o real, né? Teve ali várias substituições e tudo mais. O Banco do Brasil em 34 anos deu 38% ao ano na média. Então perceba que é totalmente possível você ter rentabilidades absurdas com ações. O problema é o preço que você paga. Ah, 37% ao ano descontando a inflação dá quanto? Dá uns 30% ao ano, né? Inflação média no Brasil foi de 7% ao ano. Então, se você tivesse feito um investimento em Banco do Brasil, vai de 10 mil reais, lá em 1995, em 34 anos, você transformou 10 mil em mais de 74,8 milhões de reais. Então perceba, olha só o poder dos juros compostos. Só que isso só aconteceu para quem pagou barato, porque lá em 1995, o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil era de 0,50. Agora, para quem pagou caro, conseguiu a metade desse retorno. Foi de 15% ao ano. Por isso que eu não gosto de pagar caro. Olha como você deixou dinheiro na mesa. Você ficou bem, 1 milhão de reais. Mas assim, a diferença é gritante, né? De 1 milhão para tecnicamente 74 milhões. Só de você pagar mais barato. Então você pode não dar valor agora. Ah, eu não ligo, eu pago qualquer preço. Cuidado. O preço que você está pagando hoje, o seu eu do futuro vai te agradecer ou te crucificar. Porque se você pagar caro, o seu retorno embutido será menor. E não se engane, tá? 1, 2, 3% a mais dá toda a diferença nos juros compostos. Ah, eu paguei R$1 mais barato na ação, vou conseguir 1% a mais de retorno. Olha a diferença substancial no seu patrimônio, só de você conseguir 1, 2, 3% a mais por uma lupa de muito tempo. Então, deem valor ao efeito composição, de você pagar barato para conseguir compor o seu patrimônio sozinho no médio e longo prazo. E sim, acho hoje o Banco do Brasil barato, o mercado já está colocando bastante desaforo e qualquer recuperação, mesmo que módica, no seu lucro líquido, o banco já teria aí uma alta bem interessante nas ações, fora os bons proventos que poderiam ser retomados numa lupa de médio a longo prazo. A única coisa que o Banco do Brasil precisa fazer é o quê? Ser rígido na concessão de crédito, algo que ele está fazendo. O agro também precisa ajudar, porque é um banco cíclico, depende de commodities. O agro precisa melhorar e a taxa Selic também precisa começar a reduzir. Se esses fatores se contribuírem, o banco tem tudo para recuperar a sua rentabilidade no médio prazo. Enquanto o lucro vai ficando pressionado, o investidor pode se aproveitar para comprar as ações do banco por múltiplos bem baixos na bolsa de valores e ter essas rentabilidades estratosféricas. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comente aí se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, na carteira de ações do canal, eu tenho o Banco do Brasil. Sigo comprando agora? Não, porque eu estou focando em outras, mas eu posso sim voltar a comprar ações do Banco do Brasil, olhando para o longo prazo, porque eu acho que um banco que tem futuro está passando por uma crise pontual e pode proporcionar para o investidor bons pontos de entrada para quem tem coragem de pagar a metade do patrimônio líquido de uma instituição sólida como o Banco do Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!